Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a progredir, estamos a chegar ao fim deste capítulo 22 do livro de Mateus. Estamos a progredir através deste livro, estamos a falar sobre várias coisas. Acabamos a nossa última vez, Jesus entrou em Jerusalém na última semana dele aqui e ele começou realmente responder às perguntas, às dúvidas dos vários grupos. Acabamos com a conversa entre ele e os saduceus. Os saduceus não acreditaram na ressurreição. Então, nem anjos, nem espíritos. Mas estas coisas existem. Então, mas eles não sabiam bem a palavra. Por isso, eles queriam mudar a palavra, dizer, mas este Deus do Velho Testamento da lei, ele é muito antigo, ele não é moderno, vamos mudar coisas porque o homem está a desenvolver, ele está melhor, como muitos homens hoje. Mas Jesus está a dar respostas, falamos um pouco sobre esta ressurreição, estes corpos da ressurreição, corpo como anjo, corpo de carne e osso como Cristo. Acabamos lendo sobre estas coisas, mas eu mencionei esta diferença entre esta ressurreição dos mortos e também então a ressurreição dentro dos mortos. Mas vou dizer isto, eu fui ressuscitado dentro dos mortos por ter a vida eterna, por receber Cristo. Então, mas é necessário estudar todos os versículos desta maneira, mas devem entender o que significa esta frase, ressurreição dentro dos mortos. Cristo usou isto, era nova ideia no dia dele. Falamos sobre este casamento também, os convidados de Israel rejeitaram a mensagem dele, a convite dele. Então, mas outros vão ser convidados, como a segunda vinda, gentios também. Então, falamos sobre estes convidados. Vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus capítulo 22. Vou continuar a ler em versículo 30, mas vou ler versículo 30 a 32. Mateus 22, versículo 30, a Bíblia diz: E acerca da ressurreição dos mortos, 30, porque na ressurreição nem casa nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Já falamos sobre isto. 31. E acerca da ressurreição dos mortos. Lembra-te, eu falei sobre ressurreição dentre os mortos. A ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então, vamos examinar esta passagem um pouco. Mas, primeiramente, já tenho a vida eterna por confiar em Cristo e o dom gratuito da vida eterna. Já mencionei isto. Antes de minha salvação, eu estava morto em ofensas e pecados. Vamos ler Efésios capítulo 2. Eu fui morto. Efésios capítulo 2. Vou ler versículo 1 a 4. A Bíblia diz: E vos vivificou. Eu já tenho a vida eterna. Paulo está a falar com crentes aqui. Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar,
do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas, 4, Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando-nos ainda mortos em ofensas, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos e nos ressuscitou. Está a ver? Está a falar sobre uma ressurreição espiritual. Nos ressuscitou. Já aconteceu. Juntamente com Ele. E nos fez assentar. Mas, então, eu já ressuscitei. Segundo esta palavra. Mas eu ainda fico com esta carne. Carne, a Bíblia diz, carne e sangue. Este velho homem. Então, já ressuscitei. A minha salvação também é completa, de um respeito, tudo é feito. Mas ainda não recebe um novo corpo. Então, há esta ressurreição espiritual, eu sou vivo agora, mas também vai ser uma ressurreição do meu corpo. Mas eu sou vivo agora. Eu nasci de novo. Eu tenho Cristo em mim, o Espírito Santo. Eu tenho a vida agora. Quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, versículo 24. Já aconteceu. Então, eu sou vivo agora. Mas agora, devemos lembrar que há 2 ressurreições separadas de 1000 anos. Esta ressurreição do corpo é a ressurreição para receber novo corpo, ok? Mas é chamado a ressurreição dos vivos. Eu já ressuscitei espiritualmente, mas há outra ressurreição. A Bíblia fala sobre a ressurreição dos vivos que vai ser novo corpo. Lembra-te, carne e sangue não podem herder o reino de Deus. Mas carne e ossos, sim. Cristo, quando Ele ressuscitou, Ele apareceu aos discípulos dele em Lucas capítulo 24. Eles pensavam que, Ele é um espírito. Ele disse, não. Um espírito não tem carne nem ossos. Então Ele comeu peixe e mel com eles lá. Para provar que Ele estava lá. Este corpo, carne e ossos é o mesmo corpo que Eva teve. Tinha, por ser levado a Adão. Cuidado, Mas, não, eu tenho, mas penso que desde a queda, Eva também teve, corpo de carne e sangue, depois da queda. Outro ensinamento, penso que é como isto. Então, eu vou ressuscitar, vou receber novo corpo. A Bíblia chama isto ressurreição do vivo. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Versículo 1. A Bíblia diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos. Eu sou um dos vivos, porque já recebi Cristo. E os mortos. Ele vai julgar na sua vinda e no seu reino. Então, este julgamento dos vivos vai acontecer na vinda dele, julgamento dos mortos no reino dele. Vou dizer isto, no fim do reino. Ok? Porque estes julgamentos vão ser separados de 1000 anos. Vamos ler também 1 Pedro, capítulo 4.
1 Pedro capítulo 4, vou ler versículo 5, a Bíblia diz: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. 2 grupos. Está a ver, hein? Então, eu sou vivo porque tenho Cristo. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6, a Bíblia diz: mas os outros mortos não reviveram. Já aconteceu a primeira ressurreição. 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição que já aconteceu antes de versículo 5. Bem-aventurado, 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas será os sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, mas separado de 1000 anos, esta primeira ressurreição, esta segunda ressurreição, devemos entender isto. Então, vamos voltar a Mateus capítulo 22, simplesmente vou mostrar-te uma coisa. Mateus 22, vamos ler versículo 30 e 31 novamente. Então, 30 diz: porque na ressurreição, isso é a primeira ressurreição, nem casam, nem saudáveis em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, é a segunda ressurreição. Então, versículo 30 e versículo 31 são separados por 1000 anos. Está a ver, não? Ok. Então, mas Cristo vai entrar para dar mais uma palavra. Ele estava a apresentar uma nova ideia, nova doutrina destas pessoas naquela altura. Eles ainda não entenderam estas coisas. Lembra-te, este mesmo contexto, quase o mesmo tempo, mas de outro lugar, Betânia, falando com Marta e Maria. Um pouco depois, Lázaro morreu, lembra-te? E ele chegou falando com Marta: o seu irmão vai viver novamente. Ele disse: sim, ele vai viver na ressurreição, mas ele estava a pensar sobre uma ressurreição, não sabendo este assunto de 2 ressurreições. Então, mas, lembra-te, Maria, ela passou tempo aos pés de Jesus. Por isso ela não entendeu coisas bem também, mas está a mostrar-nos a necessidade de passar tempo nos pés dele, aprendendo esta palavra para entender estas diferenças. Está a ver, não? Então, a Marta, ela foi fraca por não entender a palavra. Nós tornamos-nos fracos por não entender esta palavra. Está comigo, hein? Ok, vamos continuar um pouco. Mateus 22, vou ler o versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então, como é possível Jesus dizer isto? Mas vamos ler Gênesis. Gênesis capítulo 13. Vou ler o versículo 15. A Bíblia diz: Deus está a falar com Abraão. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Uma promessa de Deus, já? Então, mas dado a Abraão para sempre. Para Abraão também descendência dele. Então vamos ler Gênesis capítulo 26. 26, versículo 3. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Deus está a falar com Isaac. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Então, Deus deu a mesma promessa a Isaac. Vamos ler também, 28. Gênesis 28, versículo 13.
E eis que o Senhor estava em cima dele, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Ele deu a Jacó também. Então, estes receberam esta promessa para sempre. Deus disse a Abraão. Então, o que aconteceu? Mas vamos ler Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, e vou ler versículo 13. A Bíblia diz: Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, eles receberam estas promessas de Deus. Lembra-te, Abraão, ele deixou tudo procurando esta terra que Deus prometeu. Também Deus prometeu a Abraão este semente dele. Isaac, semente prometida, mas era semente na linhagem de Cristo, no fim. O que aconteceu com Abraão? Ele acreditou na palavra de Deus. Deus falou isto. Abraão disse: sim, acredito isto. Então, lembra-te, ele esperou 25 anos deste filho. No fim, Sara já passou o tempo para dar luz, mas Deus milagrosamente engravidou-a, por ser. Mas Sara ficou grávida com este semente. Eles não tiveram nenhum filho antes disto. Sim, Abraão com Agar, mas outro assunto. Deus cumpriu esta promessa. Ele mostrou a Abraão que tudo é possível com Deus. Abraão estava a reconhecer isto. Deus prometeu-me, desculpa. E agora ele está a cumprir isto. Grande Deus. É necessário me aumentar a minha fé. É necessário me confiar naquela palavra dele. Vou confiar. Então o que aconteceu? Isaac, ele alcançou mais anos de idade, foi mandado a Abraão para levar Isaac ao monte Moria e para matar Isaac. Então Abraão, ele quer-me, mas o que pensava Abraão? Segundo Hebreus capítulo 11, ele pensava que mais. Este é o filho prometido. Por tirar a vida dele, ele vai ressuscitar Isaac. Ele confiou nisto porque ele já recebeu promessa de Deus. Ele já viu a maneira em que Deus tem poder para operar nas nossas vidas. Ele disse: Deus prometeu-me, vou confiar na palavra de Deus. Isso é o que Abraão fez. Ele confiou naquela palavra. É maravilhoso. A palavra falada. Então, mas o que está a dizer? Eles ainda não receberam aquela promessa. Eles morreram na fé, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 13. O que está a dizer este versículo? Deus, para cumprir esta promessa, será necessário ressuscitar Abraão. Porque Abraão ainda não recebeu esta promessa, mas ele vai receber, porque ele vai ser ressuscitado. Está a ver, Fé na palavra de Deus. Deus quer nos confiar nele. É a nossa fraqueza. Nós não confiamos nele da maneira em que devemos. Sim, é a nossa fraqueza. Mas fé é para ouvir e ouvir pela palavra. Quero encorajar-te, procurar aumentar a tua fé com esta palavra. É isto só, Ok, mas vamos ler Mateus capítulo 22. Mateus 22, e vou ler versículo 33
A Bíblia diz, e as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Elas ainda não ouviram uma coisa. Ressurreição dos mortos, mas Abraão, Isaac e Jacó são vivos. Elas maravilharam. O conhecimento dele da palavra. Isso é o que Deus quer. Ele quer-nos saber e entender bem esta palavra. Não vamos entender tudo antes de nossa morte, mas devemos procurar entender mais. Somos estudantes procurando pão. Vamos procurar com força. É necessário. Então, vamos continuar. Mateus capítulo 22, versículo 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, eles não conseguiram responder, reuniram-se no mesmo lugar. Então eles tiveram um grupo deles. E um deles, 35, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, mas evidentemente este homem teve posição especial por ser doutor da lei. Mas uma grande discussão no dia deles sobre esta lei judaica. Elas falaram muito sobre, mas o que parte desta lei é mais importante? Então, estes homens estudaram esta lei, eles conheceram, penso que esta lei escrita muito bem, mas com a mente deles, mas com o coração, os judeus foram fracos, mas é um pouco interessante este homem. Vamos examinar poucas coisas, mas ele é chamado aqui doutor da lei, mas Marcos capítulo 12 diz que ele era escriba. Então, por dizer, e os fariseus ouvindo, 35, um deles. Então, ele era dos fariseus, mas também escriba, mas também doutor da lei. Interrogou-o para o experimentar. Então, para o experimentar. Mas eu quero ler. Isso é a maneira para tentar Cristo, uma tentação. Também vou dizer, o motivo deste homem não era sincero procurando a verdade. Experimentar, mas penso que ele queria entrar como debate. Eu sou grande doutor da lei, vamos ver o que quer dizer este homem de Galileia. Pode ser como isto, quase. Mas foi uma tentação também. Mas usar esta palavra experimentar, uma prova. Ele não estava realmente a procurar a verdade. Mas vamos ler esta passagem em Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, quero ler versículo 28 a 34. Marcos capítulo 12, 28 a 34. A Bíblia diz, e aproximando-se dele um dos escribas. Está a ver, escribas aqui, fariseu, um dos fariseus, mas também doutor da lei. Que os 28. E aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar. E sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. 31. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse, muito bem, mestre, e com verdade dizeste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que ama-lo
de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então, esta resposta é pouco interessante, porque estes holocaustos e sacrifícios tiveram grande lugar neste louvor dos judeus, mas este doutor da lei ele está a concordar. Amar é melhor, respondeu bem. Mas 34. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus, este reino espiritual, e já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então, mas ele não estava longe do reino de Deus. Penso que Jesus estava a combater com discussões como estes outros, mas eles não ouviram bem a palavra, a resposta dele. Este homem, ele não disse, vou ter fé em ti, Senhor, mas pelo menos ele disse, respondeu bem. Ele disse isto a Cristo. Desculpe. Então, mas por responder desta maneira, ele disse, não está longe, não estás longe do reino de Deus. Lembra-te, esta humildade, esta capacidade de receber a palavra de Deus e ser ensinado de Deus, era o que Jesus queria destes judeus. Por responder desta maneira, Jesus disse, está próximo. Então, penso que este homem, ele perguntou, querendo experimentar um pouco, tentar um pouco, mas depois de ouvir a resposta, ele ganhou o respeito de Jesus. Mas não está a dizer ele teve fé em Jesus, ok? É outra coisa. Mas pelo menos é uma boa resposta. Então, vamos continuar. Vamos voltar a Mateus capítulo 22. Mateus 22, vou ler versículo 36. Isso é a mesma história, mas este conta de Mateus. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então, esta pergunta tem associação judaica, porque Israel foi dado a lei. Eles foram dados a palavra, mas vamos ler Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, vou ler versículo 1 e 2, a Bíblia diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então, eles receberam a lei, eles receberam a palavra, os judeus. Então, eles realmente receberam grande bênção de Deus. E também, mas eles, não segundo a vontade de Deus, mas eles tornaram-se orgulhosos, pensando que, recebemos a palavra porque somos melhor, mas não era isto. Eles foram fracos no dia de Cristo, mas eles estimaram-se, mas com pouco soberba, que somos o povo de Deus porque recebemos a palavra. Está a ver, Então, mas Moisés foi dado a lei no livro de Êxodo e os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, que resume pela maior parte instruções específicas sobre moralidade. Mas, então, este grande mandamento da lei pode ser, este doutor da lei estava a ficar pouco satisfeito que ele era judeu, que conhecia esta lei de Deus melhor do que a maioridade dos homens. Mas pode ser a maneira para dizer, nossa lei é superior. Mas era superior por receber esta palavra de maneira
segundo a intenção de Deus. Mas já falamos muito, eles mudaram esta palavra para criar uma religião. Também eles crucificaram Cristo contra a lei. Eles não estavam a obedecer a lei. Mas a lei é bom, mas simplesmente a obediência deles não estava bom. Está a ver, não? Então, mas vamos ler esta resposta de Jesus. Versículo 37 e 38. A Bíblia diz: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Mas Marco disse também com toda a força. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, vou dizer isso. Sobretudo, o mandamento maior, Cristo respondeu, é amar Deus com toda a nossa força, alma, pensamento. Também ele disse coração, o nosso desejo, afeição, por ser. Devemos procurar amar Deus, primeiramente, desta maneira. Então, mas, segundo Marcos capítulo 12, já lemos isto, mas antes de responder com esta palavra para amar Deus com toda a alma, todo o coração, também toda, desculpe, todo o pensamento, sim, peço desculpa. Mas ele disse, ouve Israel, ouve Israel. Ele está a citar Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler esta passagem. Deuteronômio, capítulo 6. Vou ler versículo 4 e 5. A Bíblia diz: Ouve Israel. Está a ver, não? Ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. O único Senhor, desculpa. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Mas é pouco interessante, porque estes judeus reconheceram mais esta lei mosaica é coisa melhor. Êxodo capítulo 20, ele recebeu estes 10 mandamentos escritos nas tábuas de pedra, no dedo de Deus, que é o Espírito Santo. Mas isto aconteceu, Êxodo capítulo 20. Então, mas Jesus, por citar o que é o mandamento maior, ele não citou Êxodo 20. Mas ele usou esta passagem, ouve Israel. Penso que ele estava a tentar ganhar a atenção daquele país. Ouve Israel! É nessa ouvir. Então ele deu esta resposta desta maneira. Mas vou dizer isto, por obedecer a Deus, o resto vai ser cumprido. Mas vamos ler João capítulo 8. João capítulo 8. É ligado com esta palavra. Eu já mencionei isto. Hein? Ouve Israel. Vou dizer isto. Ouve hoje. A igreja também. Esta palavra. João capítulo 8. Vou ler versículo 42 a 47. A Bíblia diz: Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu sei e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. 43. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Então ele disse, não está a entender o que ele está dizendo, porque eles não entenderam a palavra que veio de Deus. 44. Vós tendes por pai ao diabo. Ele falou muito contra estes fariseus. Ele está a falar com eles aqui. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicídio desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É grande acusação contra estes fariseus. 45.
Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Eles não estavam a acreditar nele. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não crestes? Ele falou a verdade com estes. 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Ok? Então, primeiro mandamento, amar Deus com todo o coração. Segundo mandamento, é necessário entender isto, porque vou dizer isto, é um grande perigo hoje. Muitos querem tentar obedecer o segundo mandamento que Cristo deu, mas sem reconhecer o primeiro mandamento, que é amar Deus. Amar Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso pensamento, toda a nossa força. Primeiro mandamento. Mas o outro, vamos ler, outros querem cumprir este segundo sem esquecendo o primeiro. Por exemplo, eu já mencionei, Abraão, Isaac, Jacó receberam as promessas segundo a palavra de Deus. Então, outro que quer demonstrar amor a alguém, mas deixando esta promessa, ele não está a mostrar amor segundo a vontade de Deus, ou segundo a palavra de Deus. Estou a dizer desta maneira, é bom mostrar amor, mas sem amar Deus, primeiramente, mostrar amor é nada, não é nada. Está a ver, hein? Então vamos ler este segundo mandamento. Vamos ler Mateus 22 novamente. Hein? Mateus 22, vou ler o versículo 39. A Bíblia diz: E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Desculpa, estou a ler 37. 39. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui ele está a citar Levítico. Vamos ler também Levítico, capítulo 19. Levítico. Simplesmente eu quero te entender. Ele não está a citar isso no capítulo 20. Estes 10 mandamentos, esta lei mosaica, era supremo nos olhos dos muitos judeus. Mas também eles são resumidos desta mesma maneira em que Cristo está a falar. Amar Deus, amar outros. É isto. Mas amar outros sem primeiramente amar Deus não é nada. Levítico capítulo 19, versículo 18, a Bíblia diz: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, ele mandou-lhes para amar os teus próximos. Então, Jesus está a citar Levítico 19, versículo 18, que lida-se com conduta entre os judeus. É pouco interessante que os judeus foram mandados para julgar os inimigos de Deus como a morte. Realmente eles conquistaram aquela terra prometida, mas antes de entrar, eles batalhavam contra os inimigos de Deus. Também Davi, ele conquistou muitos dos inimigos de Deus. Então, mas outro vai dizer, então quem realmente é o meu próximo? Mas pode ser uma boa pergunta, mas Jesus já explicou isto. Vamos ler Lucas capítulo 10, já? É pouco diferente na nossa idade agora do que a idade de Israel com Davi, mas também com este vencer e conquistar aquela terra prometida. A nossa era é pouco diferente. Deus queria, Israel matou aqueles inimigos dele, mas quando, já vimos outra vez, quando
pecado deles foram cheios, por ser como isto. Não lembro-me exatamente a palavra, mas já lemos isto no livro de Gênesis, penso que é Gênesis 13, quase isto. Vamos estudar outra vez também, mas Lucas capítulo 10, vamos ler versículo 25 a 29. A Bíblia diz: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? 27. E respondeu ele e disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas já lemos isto, hein? 28. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isto e viverás. Ok? Mas isso é o problema. Cumprir isto é outra coisa. 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Então Jesus entrou para falar sobre esta história daquele bom samaritano. Lembra-te, samaritano, pessoa desprezada, povo desprezado. Então, este homem foi ferido, passou este sacerdote, mas ele passou do outro lado, para não passar diretamente por este homem precisando de ajuda. Também o mesmo aconteceu com um levita. Ele passou de longe para não chegar àquela pessoa que precisava de ter ajuda. Mas este samaritano não. Ele chegou, aquele homem precisa de ter ajuda, vou dar ajuda. Então Jesus concluiu dizendo: mas quem era amigo deste próximo? Era este samaritano, um homem desprezado. Então, por dizer eu sou judeu, sou sacerdote, sou levita, não estou a dizer nada. A prova está na obra. Hein? A prova está na obra. Então, mas Jesus deu esta instrução com esta resposta a este doutor da lei também aqui em Mateus capítulo 22. É uma boa resposta. Simplesmente, mas é necessário entender, eles não cumpriram isto. Também nós. Mas, vamos ler 40, Mateus 22, 40, desculpa. O problema com os judeus, eles não reconheceram a fraqueza deles. E a nossa fraqueza também quando tornamos-nos soberbos para não ouvir esta palavra. Tudo está nesta palavra, hein? Estou a dizer isto. Mas, 40, versículo 40, a Bíblia diz: Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ok? Então, mas para nós, no Novo Testamento, Cristo, por dar este exemplo em Lucas capítulo 10, ele estava a mudar. Não estava a mudar. Estava a dar explicação melhor sobre este assunto, amar o próximo. Ok? Porque realmente eles tinham dúvidas sobre este. Ele deu esta explicação da lei, Mateus 5 a 7, já estudamos isto. Mas ele deu o significado de muitas destas coisas. O mesmo está a acontecer aqui. Então o cristão pode pensar: ok, eu vou amar o meu irmão em Cristo. Mas outros fora de Cristo não vou amar eles. Mas Deus quer-nos. Ele mandou Paulo também para escrever. O nosso amor deve ser por todos. Paulo disse: eu vou tornar-me ser para os judeus ser como judeu, para gregos ser como grego. Ele disse: vou ser tudo para todos para ganhar alguns. Ele disse isto. Então devemos procurar demonstrar este amor de Cristo na nossa vida. Vamos ler Romanos 13.
Já lemos isto outras vezes, mas vamos ler. Romanos 13, versículo 10 a 13. A Bíblia diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Cumprimos a lei, mas eu já disse, por tentar mostrar amor sem amar Deus primeiramente, é problema. 11. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonárias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Então ele estava a mostrar a maneira para viver, para cumprir este amor. Então, por mostrar amor, cumprimos a lei. Amor é o compromisso da lei. Devemos entender isto. Então, mas vou dizer isto. Vamos ler 1 Coríntios, já? 1 Coríntios também, capítulo 13. Vou ler versículo 3. Paulo disse isto: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, mas ele disse: eu posso dar tudo aos pobres também, mas sem amor não é nada. Vou dizer isto: sem amor primeiramente a Deus, também aos outros. Quando uma pessoa vai dar uma coisa sem amor, então isso não é nada. Amor é necessário. Mas não há problema dar estas coisas. Muitos querem dar para pacificar a consciência deles, querem dar para aumentar a influência deles, ou por ser a legião deles. Sim, acontece. Mas deve ser amor. Não amor de mim, amor de Deus. Amor a Deus, amor ao meu próximo. Ok. Vamos voltar, Mateus capítulo 22. Mateus 22, e vou ler versículo 41 a 45. A Bíblia diz: e estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Então, mas, 34, e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Então, por ler aqui, versículo 41, e estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Parece que Jesus, depois de falar com este doutor da lei, ele deixou um pouco chegando a este grupo para perguntar-lhes. Penso que era como isto. Então, e estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, 42, dizendo: que pensais, vós, do Cristo, de quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhes: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Ele está a citar Salmo 110. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Salmo 110, versículo 1. 45. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então, mas vou dizer isto: de quem é filho? Mas Marco
capítulo 12, não vou ler, mas 35 mostra que os escribas ensinaram a mesma coisa, ok? Então, ele não estava a falar coisa nova a eles, muitos concordaram com isto, ok? Então, mas 43 a 45, como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor? O que aconteceu? Davi ele chamou o filho dele, filho de Davi, mas é Cristo. E também eles reconheceram, o Messias vai ser filho de Davi. Ele já perguntou, já estabeleceu isto, Cristo com eles. Então ele disse, o Senhor disse ao meu Senhor. O Senhor, mas vamos ler Marcos, eu quero mostrar-te uma coisa. Marcos capítulo 12, é necessário, hein? Então, Marcos, capítulo 12, versículo 35, vou ler. E falando Jesus dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas, que o Cristo é filho de Davi. O próprio, 36, o próprio Davi disse pelo Espírito Santo. Davi falou pelo Espírito Santo, por inspiração de Deus. Está a ver? Então, 36, o próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor Deus, disse ao meu Senhor. Disse ao meu Senhor, e ele está a falar sobre o filho dele, filho de Davi. Está a ver? Porque este salmo é sobre a segunda vinda. Davi estava a falar sobre o filho de Davi, mas ele disse Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor Jesus. Ele estava a falar sobre o Messias que havia de vir, por ser, mas não sei exatamente que há de vir. Então, como é possível o filho dele ser chamado Senhor também? Naquela altura eles não chamaram filhos Senhor, mas também hoje. Mas Jesus falou, dizendo, ele chamou por ser o filho dele Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor. Isso é a pergunta de Jesus. Então, ele perguntou, como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor? Mas eles não conseguiram responder. Vou dizer isto. A única maneira para ser verdade é Cristo sendo Deus. Está a ver? Hein? Já falamos sobre isto muito. Não era o problema. Mas como aqueles fariseus, sim. Eles não queriam acreditar que Jesus Cristo era Deus. Por quê? Porque eles foram soberbos, fariseus, religiosos, sem saber a verdade. É isto. Então, mas nem desde 46, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. No fim, eles não conseguiram dizer nada contra Jesus. Vamos ler Filipenses. Filipenses capítulo 2. Vou dar-te outra referência. João capítulo 8, versículo 7 a 9. Também Romanos capítulo 3, versículo 10 e 9. Que dizem, no julgamento Deus vai fechar a boca do outro. Outra pessoa não vai ser nada para responder, acusar Deus dizendo, tu fez mal. Não. A culpa fica conosco. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11, a Bíblia diz, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Davi, ele já confessou isto, segundo o Espírito Santo, em Salmo capítulo 110, chamando o filho dele Senhor. Eu já disse isso. Jesus é o meu Senhor. Com a boca, por acreditar no meu coração, eu confessei com a minha boca. Romanos 10, versículo 9 e 10, por ler, eu sou salvo.
por acreditar nele. Então, Jesus fechou as bocas deles. É maravilhoso, hein? Eles não falaram mais uma coisa com ele. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Espero que podemos ser espertos na palavra como Jesus para batalhar nesta batalha espiritual, para defender a palavra de Deus. Até a nossa próxima vez, quero dizer muito obrigado.